Cumprimento os amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, companheiros na fé, as irmãs, servas do Deus Altíssimo, tementes da fé e todos os simpatizantes da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a paz do Senhor Jesus. E meu nome é Pastor Sérgio Gomes, alguns creio que já devem me conhecer, e chamado mais uma vez nesse dia de hoje para fazer o caminho da oração e da salvação em Cristo Jesus. Desejo juntar os meus esforços, minha consideração, meu carinho, minha sinceridade, e assim mais uma vez creio que haveremos de levantar na multidão das palavras e pensamentos uma oração ao Senhor. O onipotente Espírito Santo me trouxe a inspiração para que utilizasse o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 17, vou usar o verso 19 e o 18, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como o tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Santíssimo, majestoso, temível, reto, piedoso, soberano, divino, brilhante, onipotente, onisciente e perpétuo Deus. Ó glorioso e eterno Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, te dou graças, meu Senhor, porque creio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim eu vejo, ó Deus meu Pai, a necessidade, somente pelo teu poder e graça, de ver, rompendo a Deus o invisível pela fé. A palavra do Senhor diz: o que é impossível aos olhos do homem é possível a Deus. E romper o mundo invisível somente pela fé salvadora em Jesus Cristo. Diante, ó Deus meu Pai, dos meus olhos, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, dos teus servos, dos teus filhos, dos teus eleitos, de todos quantos, ó Deus, olha tementes, olha ouvintes, servos e servas de Deus, está, ó Deus meu Pai, a tua santa palavra e o compromisso de aqui fazermos a caminhada da salvação. A caminhada da salvação, Senhor, consiste em cada vez mais alcançarmos, ó Deus, os detalhes suficientemente necessários, imprescindíveis, para que todos nós alcancemos, então, as bênçãos, as vitórias e as conquistas. Quando nós olhamos, ó Deus, meu Pai, para a fé, vemos, ó Deus, que romper, meu Deus, meu Pai, o impossível somente pela fé. Neste dia de hoje, Senhor, nos dado Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, verso 19 e verso 20. Tua palavra nos diz que o advento do Monte da Transfiguração trouxe a possibilidade dos discípulos efetuarem, conforme a ordem do Salvador, a expulsar um demônio que estava sobre um corpo de um menino. E diante, meu Deus, daquele ocorrer, aquele menino se lançava no fogo e por muitas das vezes até o machucava, conforme relato do seu próprio pai. O Salvador, então, havia descido do monte juntamente com os discípulos. E no meio da caminhada, quando foi assim interpelado, o Salvador, então, levou aquela criança para que pudesse, então, através do Pai, a criança receber o benefício, a bênção de ver aqueles demônios serem expulsos diante dos olhos do seu próprio responsável.
Todavia, o que me parece que ocorreu, segundo a tua graça, Senhor, é que o próprio homem voltou com a criança para Jesus, dizendo que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança. Então, o texto que eu acabei de ler foi exatamente esse. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Então Jesus, olhando para eles, respondeu: por causa da vossa pequena fé. Ou, em outros textos, por causa da pequenez da vossa fé. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque vejo, ó Deus, meu Pai, este ponto da Escritura Sagrada como um dos pontos, ó Deus, principais que irão, na verdade, somente serem desenrolados se num primeiro momento nós estacionarmos, ó Deus, neste oráculo e pedirmos ajuda a Deus. Aqui, Senhor, o que eu vejo de uma forma muito transparente é que os discípulos acabaram, Senhor. Eles acabaram de vir de um grande evento, ou advento, que foi o Monte da Transfiguração, onde Elias, onde Moisés apareceram ao Salvador. E eles descendo do monte, Senhor, como nós vemos até o dia de hoje, as pessoas descem muito mais, naturalmente, convictas, energizadas, ungidas, abençoadas, leves. Enfim, o homem muda o estado natural por muita alegria, satisfação e aumento de fé. E o que ocorreu aqui, Senhor, me parece que foi algo assim impressionante. Eles acabaram de ter acesso, ó Deus eterno, na transfiguração de um momento em que ouviram até a voz de Deus, em que o próprio Deus apareceu a eles dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz. Senhor, aqui nós temos inúmeros, ó Deus, momentos que atestavam definitivamente que os discípulos viram coisas gigantescas. O Salvador se transfigurou, desceu Elias, desceu Moisés. Pedro ficou até mesmo um pouco impactado, queria fazer as cabanas para os outros demais. Senhor, todavia, um momento de simples incursão para aqueles que estão bem na fé, são aqueles que têm uma vida realmente ao lado de Cristo. O que me deixa surpreso é que a vida dos discípulos ao lado de Cristo não lhe foi suficiente para que recebessem do céu a devida autoridade, ó Deus, a competência e o devido poder para expulsar o demônio de uma criança. Senhor, aqui não está falando que são 10 ou 20 homens. O texto está dizendo que é uma criança. Como eu te louvo, ó Deus, como eu te engrandeço, como eu te exalto. E vejo, ó Deus, meu Pai, nos dias de hoje, na vida de muitos homens, santíssimos homens separados, lavados e remidos com o sangue de Cristo, exercerem o expulsar de demônios, sinais e prodígios, de muitas coisas extraordinárias, não apenas em crianças, mas como também em adultos. Há 2000 anos atrás, os discípulos aqui tiveram a oportunidade de expulsar um demônio ao lado de Jesus, de uma criança, Senhor. E não obstante, estavam carregados de uma fé salvadora, ouviram a voz de Deus, e não foi suficiente para que desembarcasse, através da radiação de Deus, uma fé salvadora, em que eles pudessem expulsar ao menos o demônio. Há 2000 anos atrás, Senhor, tal advento já acontecia na presença do Salvador. E assim, Senhor, eles ficaram perguntando ainda o que deveria ter ocorrido. O Salvador logo disse de forma muito clara: mas qual foi o motivo? Aí o Salvador vai e diz: por causa da pequenez da vossa fé.
Salvador foi educado, né, Senhor? Salvador foi muitíssimo educado, Senhor. Salvador foi muito polido. Na verdade, o Salvador disse para eles que eles não tinham fé nenhuma, né, Senhor? Porque, na verdade, a resposta é: por causa da pequenez da vossa fé. Aí o Salvador replica e diz: Senhor, pois de verdade vos digo, que se tiverdes fé, como do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele passará. E naquele momento, Senhor, eles não tinham uma fé nem do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos. Senhor, um homem diante de uma criança, manifesta de demônios, se ele tem uma vida, uma fé salvadora, uma vida com Deus, Senhor. Não estou dizendo que é uma vida em meio ao evangelho que não é evangelho. Estou falando uma vida de compromisso com Deus, uma vida de oração. Ele iria certamente expulsar esse demônio. Os discípulos de Deus e meu Pai foram cobertos por um processo muito educado, muito amável, muito paciente, muito lindo da parte do Salvador. O Salvador, assim, preencheu aquele momento de uma forma muito polida, muito elevada. Ele diz assim: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como o tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele passará. A causa maior, Senhor, é que em muitos momentos, assim como nos dias passados, o homem não crê de maneira alguma, Senhor, no reino de Deus. E por ele não crer, Senhor, na existência do reino de Deus, é óbvio que ele não vai crer, ó Deus, na família real divina, como assim deve crer. O Salvador recomendou que eles, na verdade, deveriam ter, assim, o desejo de buscar uma fé salvadora. Porque naquele momento, ainda que tivesse sido um momento de total e absoluto advento entre os céus e a terra, Senhor, o Salvador se transfigurou. Moisés apareceu, Elias apareceu. Senhor, a voz de Deus assim ecoou nos céus. O que seria, ó Deus eterno Pai, maior ainda do que tudo isso, a voz de Deus e a transfiguração. Com tudo isso, meu Deus, os discípulos não alcançaram a acreditar. Nos dias de hoje, Senhor, eu te louvo, te engrandeço e te peço, ó Deus, meu Pai, que os homens possam, nesse momento de oração, olhar para essa passagem. Ocorreram coisas, mas coisas elevadíssimas. O Salvador se transfigurou. Eles ouviram a voz de Deus. Os demônios se manifestaram. E ainda assim, os discípulos não alcançaram a radiação divina, sagrada de Deus para expulsar o demônio de uma única criança. Nos dias de hoje, Senhor, se há 2000 anos atrás já ocorreu tal coisa, eu vejo que um dos maiores problemas, Senhor, é o homem, na verdade, acreditar no reino de Deus e sua obra. Quando eu olho para o advento, ó Deus, eu vejo a necessidade do homem romper o impossível pela fé. O Senhor está dizendo aqui de uma forma muito, assim, polida. Ele está dizendo: se vós tivesses fé como o tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, ele não disse se vós tivesses fé como o tamanho de uma abóbora, ou de um coco, ou de uma laranja, ou de um limão. Ele quer dizer, se tivesse uma pequena fé, eles não tinham fé nenhuma. Porque se eles tivessem uma fé salvadora, assim, aquele demônio teria sido expulso. Porque aquela fé contida dentro da vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela iria irradiar o total e absoluto poder para expulsar o demônio, o que não ocorreu. Isso me preocupa, Senhor, porque a sua palavra, ela está dizendo aqui que a causa é por causa da pequenez da vossa fé.
Muitos homens, ó Deus, estão estacionados, Senhor, e precisam sair definitivamente dessa estação. Muitos homens se prendem o tempo todo, que perfeito só Deus, e que não são de maneira alguma santos, porque santos só Deus, é sempre para baixo. A palavra do Senhor diz que o homem tem que ser perfeito. Se o Senhor diz através de Cristo Jesus, perfeito e equilibrado, então nunca mais deve ressoar dos lábios de homem algum, Senhor, que perfeito só Deus. Não, Senhor. O Salvador diz: sede perfeitos como é vosso Pai celestial que está no céu. O Salvador aqui nos mostra, Deus, que quando o homem tem uma fé salvadora, o impossível é trazido aos nossos olhos, aos nossos corações, por causa da fé salvadora que habita dentro de cada um de nós. O que é mais interessante que a Bíblia fala dos discípulos, eram mais de um. Então, nenhum daqueles 2 ou 3 que estavam naquele momento, nenhum deles, Senhor, tinha uma fé suficiente para expulsar sequer um demônio de uma criança. Como eu te louvo, ó Deus, como eu te engrandeço, te exalto, como aqui tu elucida, nos mostra, Senhor, a importância de um homem seguir a Deus, de um homem estar acostado em Deus. Olha, se ao lado de Cristo os discípulos não conseguiram a migração de uma fé salvadora, de uma radiação divina para expulsar um demônio, se ao lado do Filho de Deus e dos demais periféricos espirituais contidos nesse advento, Senhor, aonde os homens de hoje vão ter alguma fé para fazer alguma coisa, se não forem tão esforçados, como diz na palavra do Senhor, que o reino de Deus é tomado por força e violência espiritual. Esse é o momento, Senhor, em que o Salvador nos dá um caminho e que a maioria dos homens dessa geração rejeitam esse caminho. Então o Salvador está dizendo aqui que se eles tivessem fé, nada lhes seria impossível, se eles tivessem. Todavia, Senhor, o texto fala em discípulos. Então o que fica bem claro é que os discípulos, nenhum deles tinha fé suficiente para expulsar um demônio sequer. E não obstante tal coisa, Senhor, o Salvador diz que se eles tiverem fé como de tamanho de um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Todavia, esse teste aqui mostra que não havia uma fé salvadora suficiente para expulsar um demônio, quanto mais uma legião ou coisas maiores que assim fossem colocadas adiante deles. E aqui o Salvador, na sua bondade, deixa um assunto bem claro. E ele diz assim: casta de demônio só se expele por meio de jejum e oração. Nós vemos aqui, ó Deus, que estamos ocupados, Senhor, na oração. E a oração, ela faz com que as nossas vidas sejam lapidadas, sejam, ó Deus e meu Pai, transformadas, enriquecidas, irradiadas de grande poder, graça e glória. Então, o que carrega-se, ó Deus, diante do mundo espiritual, divino, de Deus e das trevas, é um conteúdo que o homem tem ou não tem. Aqui os discípulos não tinham uma fé salvadora, ou seja, eles não criam o suficiente para que nenhum deles expulsasse sequer um demônio de uma pessoa. E nos dias de hoje, Senhor, não é muito diferente. É muito comum os homens nem se interessarem por tal coisa, mas em muitos momentos não é o interesse, é porque não tem vida que cubra a suficiente autoridade e intrepidez de expulsar um único demônio. Como eu te glorifico, ó Deus, como eu te exalto e como eu te bendigo, como me faço feliz, meu Deus, e como me faço, ó Deus, alegre na caminhada, ó Deus, salvadora bíblica, ao qual somos ensinados a temer, a viver e obedecer a Deus. O Salvador, de uma forma muito benéfica, gloriosa, ele ainda assim vai dar o caminho das pedras suficientes. Mas esta caixa de demônio não se espere senão por meio de oração e jejum. O que eu vejo ali, Senhor, é que havia também
naturalmente, uma vida ausente de oração e de jejum. Salvador está dizendo que caixa de demônios só se espere também por oração e jejum. O Senhor apontou que o problema deles era a pequenez da fé. Mas se nós somarmos, ó Deus, de todas as exigências, de uma forma, Senhor amado, com todo respeito, ao olhar a Escritura, faltou oração, faltou jejum e faltou também fé. Quando eu olho para a Tua palavra, Deus, eu vejo que há da parte de Deus uma perfeição muito grande. É por isso que eu louvo, engrandeço e exalto a Deus o tempo todo. Quando nós desejamos, ó Deus, meu Pai, romper um mundo impossível pela fé, estamos devidamente preparados, estamos devidamente, ó Deus, suportados, olhamos e vemos que temos que ter suportados por uma fé salvadora, por uma vida de oração e por uma vida de jejum. Aí sim, Senhor, e outros periféricos aqui não citados, porém necessários, porque um homem que está na casa de Deus, ele precisa olhar todas as observações periféricas da exigência eclesiástica para que nós possamos, então, desempenhar um bom trabalho. Eu não preciso ir adiante, porque sei que todos nós aqui sabemos que existem outras obrigações espirituais que são de total e absoluto, ó Deus, meu Pai, poder na nossa vida. Olhamos aqui o jejum, que o Salvador disse que era necessário, a oração e também a fé. Mas não obstante, ficamos estacionados aqui, porque ora o texto fala sobre esta obra, Senhor. Mas é preciso ter uma vida, Deus, em que o Salvador assim nos ensinou. Se possível, é claro que deva ser e exercer o exercício de obrigatoriedade em fazer uma vida em que esteja batizado, seja marido de uma só mulher, seja um homem temente a Deus, seja um homem que participe da Santa Ceia, seja um homem que tenha outros sequenciais. Aí sim, Senhor, ele vai poder bater de frente com Satanás e seus demônios e as demais obras. Porque quando nós cremos no mundo invisível de Deus, nós vamos romper o impossível pela fé. Quando nós cremos no mundo invisível, soberano de Deus, e nos sujeitamos a todas as suas obras indicativas, seja de oração, de jejum, de santificação, seja de uma obra básica de fé. O que eu aprendo, Senhor, se o homem não tem o básico, ele não alcança o médio. E se ele não tem, Senhor amado, o básico, fica muito difícil chegar na obra média ou mediana. E quanto mais numa obra proposta para aqueles que são homens santos e santas mulheres de Deus. Que Deus possa nos ajudar, Senhor, através desta passagem e assim romper, ó Deus meu Pai, o mundo impossível pela fé. Porque tudo é possível àquele que crê. Mas ora, Senhor, se a igreja dos dias presentes não tem nem fé, não tem compromisso de oração e não tem, Senhor amado, o desejo de subir para os jejuns, sinceramente eu não sei. Sinceramente não sei, Senhor, qual é o status que o Senhor daria a uma igreja como essa. O Salvador foi muito educado, de forma muito gloriosa. Ele só disse que caixa de demônios só sai com jejum e oração. Esses discípulos, na verdade, ouviam porque precisavam do básico, foi onde o Salvador externou maior explicação. Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. O Salvador foi enfático, Senhor, em que é necessário a fé. Nós aqui aprendemos, Senhor, diante desse caminho da oração, que precisamos chegar até o gasofilácio sagrado de Deus, romper, ó Deus, meu Pai, as ladeiras, as avenidas, as vilas. Sim, Senhor, precisamos romper, ó Deus, meu Pai, o caminho da incredulidade e alcançarmos a fé salvadora em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo pedir a Ti perdão, ó Deus,
por todos os meus pecados, meus erros, minhas faltas. E te pedir também, Senhor, que Tu nos ajude a sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que nesta noite, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros na fé, ó Deus, nesta noite não, neste dia, nesta oração, nós possamos, ó Deus, meu Pai, alcançar, ó Deus, meu Pai, o impossível pela fé. A fé salvadora foi o detalhe que mais o nosso ajudador, Salvador, o grande Yeshua, assim lançou em explicar nos parágrafos desta passagem. Que Deus nos abençoe, Senhor. Que Deus nos ajude, nos perdoe de todo o mal e nos auxilie em meio a Deus, meu Pai, a uma vida de oração. Aqui, Senhor, eu utilizei o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, verso 19 e o verso 20. Perdoados, Senhor, sejam todos os nossos pecados mais uma vez. Dá-nos graça, Senhor, para seguirmos em oração, olhando a Deus para essa passagem bíblica, que não era apenas uma pessoa. Estavam naturalmente devedores de uma vida de fé, os discípulos. Estavam naturalmente, ó Deus, devedores de uma vida de oração, não o homem, mas os discípulos. Estavam devedores de uma vida de jejum, também não o homem, Senhor, mas os discípulos. Que essa seja, meu Deus, meu Pai, uma palavra ao qual possamos ser ajudados pelo onipotente poder de Deus, e que pela misericórdia e graça divina nós possamos assim entregar e adentrar na fila, ó Deus, da piedade e compaixão, e pedir a Deus, ó Pai, que sejamos, ó Deus, devidamente enriquecidos de uma fé salvadora, Senhor, de um momento glorioso de vermos a importância do jejum e da oração, a importância, Senhor, da igreja estar num posicionamento, porque se tivessem naturalmente três, um falhasse, o segundo se apresentava devidamente capaz. Se falhasse o segundo, o terceiro, obviamente, se apresentaria capaz. Mas aqui, Senhor, se nós temos a experiência de 3 discípulos, o primeiro falhou, o segundo falhou e o terceiro falhou. O que eu aprendo, Senhor, a igreja precisa ter compromisso, para que não haja de maneira alguma uma falha como essa ocorrida há 2000 anos atrás. Olha, Senhor, se há 2000 anos atrás já ocorreu a falha, nos dias de hoje é preciso que se pregue muito, Senhor, mas muito, muito, sobre a fé salvadora, sobre a importância da oração, sobre a importância do jejum, sobre a importância, ó Deus, meu Pai, de estarmos devidamente compromissados e abastecidos com as prerrogativas divinas que vêm do céu. Salvador foi tão elegante, tão educado, que disse que se vós tiverdes fé como o tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda. Ele não disse se vós tiverdes fé como o tamanho de uma laranja ou de uma maçã. Ele quis dizer que a obra é tão possível ter fé como do tamanho de um grão de mostarda. E fé é acreditar na solidez, na realidade, na grandiosa obra do conglomerado divino de Deus. É infalível a obra do reino. Porquanto, Senhor, recebe as nossas orações, nos fortalecendo de forma muito gloriosa nessa passagem, ó Deus, porque é a obra em que precisamos atentar. Os discípulos representavam a igreja, e a igreja naquele momento, mesmo com Cristo do lado, eles não tiveram o devido temor, Senhor, estarem preenchidos por oração, muito menos por jejum, e ainda assim, Senhor, não tinham nem o básico que era a fé. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós e possamos romper todas as nossas dificuldades, pelo menos, a Deus, com aquela obra divina, necessária, básica, que é a fé. Fica conosco, Senhor, nesta oração que aqui te faço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, que vive e que reina, para todos sempre. Amém. Amém, amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.